Estamos de volta, mais um Marketing Caos na área, essa bússola de conteúdo aqui na sua internet e na sua TV. Hoje eu trouxe aqui, se eu não estou de amarelo, você já sabe, é programa especial, programa temático. Hoje nós vamos falar sobre churrasco, o mundo da alimentação e também a transição de carreira, né? Tudo a ver, né? Porque é um caos aqui, então a gente fala sobre temas diferentes mesmo, a gente inova aqui nos nossos temas. Hoje eu trouxe o Juliano para me ajudar aqui nessa apresentação. O Juliano vai falar com o nosso convidado especial, então ele está aqui para me dar esse suporte. É isso aí, vamos bombardear de pergunta, né? Cuidado aí, prazer novamente. O nosso convidado especial, que é o Felipe Omena. Felipe Omena, a gente conheceu ele lá no tempo da Nômades ali, a gente trabalhava num coworking, e o Felipe, ele tinha uma empresa lá dentro desse coworking, até que ele resolveu fazer uma transição de carreira, então ele trabalhava como sócio nessa empresa, ele vai explicar um pouquinho melhor, e fez uma transição para um outro segmento de negócio, né? Então, Felipe, fale um pouquinho sobre você e já começa aí falando sobre o que foi essa transição. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar, né? Você e Juliano, vocês me conhecem de um tempo. Muito. E a transição, ela é um desafio, né? Então, assim, eu trabalhava, como você falou, dentro de um escritório e sempre fui apaixonado por comer, como todo bom gordinho. A gente gosta de comer coisas diferentes, tá? Né? E aí surgiu uma ideia, mas assim, tem todo um caminho para chegar até aí, né? Morava em São Paulo e tinha um escritório em São Bernardo. Então... E aí eu comecei a frequentar uma igreja em Santo André. Quando eu frequento essa igreja, chego lá, percebo que eles têm um projeto que apoiam uma causa em Cuba, uma causa missionária. Aí me identifiquei com aquilo, comecei a pensar nisso. E eu falei, eu vou apoiar essa causa fazendo hambúrguer. Mas até então eu não tinha feito, eu sempre gostei de fazer churrasco, sempre gostei de preparar tudo em casa. Aquele cara, vai fazer churrasco, chama o Omena. E aí eu falei, vamos fazer. Eu tinha ido pra Caraguá em 2016, na casa de um amigo, e aí tinha uma chapa lá. Aí ele falou, vamos fazer hambúrguer? Eu falei, vamos. Aí, só que eu nunca tinha feito. Eu falei, se você moer fraldinha, eu ouvi falar que se você moer fraldinha já é um baita de hambúrguer. Eu falei, então vamos nessa. Aí fizemos tal. Queimei muito hambúrguer, fiz umas bolas lá de carne, enfim. Como todo iniciante, né? Normal, né? E aí, só que o pessoal gostou muito do molho. E aí falou, cara, esse molho é sensacional. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Você fala, todo cozinheiro quando faz alguma coisa que o pessoal elogia, você fala, legal. E aí eu comecei a estudar sobre aquilo. E aí eu conheço essa igreja em Santo André. Falei, acho que tá aí uma oportunidade de a gente fazer alguns eventos para arrecadar recursos para essas viagens missionárias do pessoal. E aí nasce um projeto aí, que é a Hamburgada Solidária. Então nós fizemos o evento, deu muito certo, a gente conseguiu recursos. O pessoal viajou para a missão e ali eu comecei a me apaixonar pelo hambúrguer. Então, aí eu comecei a fazer esses eventos sociais, né? Tava com o escritório fazendo os projetos. E aí o negócio veio bem depois. Então, assim, algo que eu demorei acho que uns 2 anos para pensar nisso como um negócio. Enquanto isso, fui estudar, conheci muita gente boa, muita gente que me ajudou nessa caminhada. E assim que eu comecei. Mas qual que era o seu negócio antes? Antes do que você fazia ali no escritório? No escritório eu fazia consultoria para escritórios de contabilidade, na abertura, alteração e encerramento de empresas, né? Uhum. Então tinha um escritório de consultoria, e aí tinha uns amigos ali no Domo, que é onde a gente estava. Sim. E aí depois de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos fazendo esses eventos com a igreja, com esse cunho missionário, eu comecei a pensar como um negócio, porque aquilo foi me trazendo uma paixão e eu fui deixando as coisas do escritório meio de lado. E eu falei, não, acho que agora dá para pensar como um negócio, mas com muito cuidado, porque a gente tinha um projeto e eu não queria misturar as coisas, né? Com muito cuidado, porque você tem um projeto social, né? E fala para não fazer essa mistura, né? Exato, eu tive esse cuidado e aí conheci um cara no Domo, nesse escritório que eu trabalhava, que ele falou, tem uma feira lá no condomínio que os caras fazem hambúrguer, que é o Vlad. Eu vou falar de muitos nomes aqui. O Vlad esteve aqui com a gente, pô. O Vlad é um dos responsáveis pelo início de tudo, né? Então, assim, era uma feira dentro do condomínio, feira noturna,
né, uma vez por semana, igual uma feira de rua, mas dentro do condomínio. Hoje é muito comum isso, mas em 2016 estava no início. Uhum. Ele falou, cara, você não quer ir lá fazer hambúrguer? Eu falei, vamos. Eu falei, cara, o que precisa? Ele falou, cara, você tem a churrasqueira, leva um gazebo, uma barraca, alguma coisa assim. E aí fomos. E, cara, foi tão engraçado que foi eu e minha esposa, que é outra guerreira de acreditar em tudo isso, né? Acho que a família tem que estar junto também nesse momento. Total. E aí, falei, pô, eu vou ficar na churrasqueira e ela vai servir e montar os lanches. Falei, pô, mas quem vai cobrar, né? Aí o Vlad ficou lá, cara. Sério, cara? O Vlad foi o cara que, tipo assim, organizou a fila. E aí era novidade no condomínio, então eu olhava assim pra fila gigante, cara. E só os hambúrgueres baixando a quantidade na caixa. Aí teve uma hora que eu olhei assim, falei, cara, acho que não vai dar pra todo mundo. E eles estão vendendo ainda. Aí eu olhei assim, falei, ficou umas 10 pessoas que pagaram e não tinha hambúrguer. Caramba. Na primeira Nossa. vez. Era um negócio novo, a gente não sabia como fazer. Sempre fui muito tranquilo quanto a isso. Falei, vamos pedir desculpa, devolve o dinheiro, vem a semana que vem. Então, assim, ali aquilo me deu um start também. Uhum. Falou, poxa, é um negócio que é uma oportunidade, né? E aí comecei a fazer lá, depois fui para um outro condomínio em São Bernardo. E aí eu conciliava a rotina do escritório com os hambúrgueres. Ficava até às 4 no escritório, ia para lá, organizava tudo, morando em São Paulo, com escritório em São Bernardo e fazendo os eventos todos aqui. Sim. E aí nesse momento eu também, né, acabei ficando muito próximo da igreja. Sou membro da igreja até hoje. Então minha vida estava Santo André, São Paulo e São Bernardo. Teve um dia que eu cheguei em casa, abri a porta do apartamento assim, eu vi um monte de caixa de pão, saco de cebola. Eu falei, cara, não é mais minha casa. Sim, sim. Tá na hora da gente pensar em mudar daqui, porque já não dá não mais. comporta mais. E aí foi onde eu pensei em mudar pro ABC. Porque o escritório tava lá e todos os eventos estavam lá. E aí eu começo a pensar num lugar. Falei, e agora? Por onde a gente vai, né? Isso em 2019. Então a gente rodou com os eventos da hamburgada, né? Isso acabou virando uma associação também, só para a gente deixar claro. Virou um projeto muito forte dentro da igreja, que começa na igreja. E aí nasce a Almena Burger com os eventos dentro dos condomínios. E aí eu falei, agora, acho que eu vou fazer a transição. Onde você perguntou, né? Como que foi o... Aí eu comecei a fazer os eventos no condomínio. E aí cheguei para a esposa e falei, a gente vai precisar mudar para o ABC. Não estávamos tão longe porque sim. A gente estava aqui perto da Anchieta. Falei, mas nossa vida toda está no ABC, a igreja, nós estamos lá todo fim de semana e os eventos estão lá. E agora? Vamos mudar? Vamos mudar. E aí a igreja tinha uma casa que eles faziam aconselhamento pastoral. Era uma estratégia que o pastor tinha. Então eles acolhiam as famílias e aí de lá eles atendiam, enfim, se a pessoa quisesse ir para a igreja, ela tinha essa opção. E aí eles iam entregar a casa porque a igreja pegou um prédio maior. Aí eu falei, pô, acho que é hora de repente a gente pular para essa casa, mudar para lá. E aí conversamos, deu tudo certo. Essa casa chamava Casa da Família e virou a Casa da Família Almena. Boa. Então a gente sai de São Paulo, deixamos nosso apartamento, né, enfim, 2019. Então em dezembro de 2019 eu fecho o escritório com muita dor no coração, né? É um projeto, é um desafio. Você fala, cara, será que é a hora? O medo também, né? Porque você não tem certeza, né? Eu tinha uma preocupação muito grande sempre com as pessoas que estão comigo. Tem o Everton, que vocês conhecem. Sim. E eu falava, Deus, eu vou migrar de área totalmente, mas e esse meu parceiro que vestiu a camisa, que tá comigo aqui? Eu chorava. E eu tinha um grande cliente em Santos também. Eu falei, pô, eu vou precisar entregar o escritório, mas e agora? Bate aquele, será que é a hora? Será que eu vou mesmo? Eu lembro que eu peguei o carro, eu, minha esposa e meu filho, fomos até Santos avisar o cliente. E antes disso o Everton já falava, cara, vai embora, seu olhar já não tá mais aqui. Né? Deus vai preparar algo pra mim. Mas eu tinha isso muito forte, essa cara. preocupação, Eu tinha né, que com migrar ele. de área e esse cara tá encaminhado, porque ele foi muito parceiro. E aí eu fui daqui em Santos chorando, porque eu ia avisar esse cliente que eu ia fechar o escritório. E aí eu lembro que eu cheguei lá, né, com a cara inchada. Esse cara sempre foi muito amigo também, além de ser cliente. Ele falou, cara, por que você tá preocupado? Eu falei, cara, tô preocupado com o meu parceiro que... Aí ele pôs a mão no meu ombro assim e falou, fica tranquilo que eu fico com ele. Aí eu chorei de alegria. Ou seja, aí eu pensei, deu tudo certo. Eu tô mudando de área. Se eu não der certo,
beleza, é um novo desafio. Eu não pensei nisso, né? Não é hora de pensar nisso nessa hora. Você nem pensa, né? Mas esse cara tá encaminhado e é um cara que, assim, fora do comum. Um beijão pra ele, inclusive. E o legal é que a gente participou de tudo isso, né, Jefferson? Sim, eu tenho na minha jornada desse ano, né, que tem muita relação com isso, né? Então, tem a Nômades, né, dos 7 anos da minha jornada com a Nômades, e esse ano eu tô fazendo essa transição. Então, eu tô deixando também a Nômades para ir para um outro segmento, para um outro negócio, né? E você vai falando, é muito do que eu sinto também, né? Essa questão de você pensar no medo, né? Do que vai ser, de como que vão ser as coisas, e até no que você falou também, né? De deixar ali as pessoas, a gente tem mais pessoas com a gente, e você conseguir se desligar é um negócio muito difícil, né? Porque acaba virando uma família. A gente Isso. passa mais tempo com essas pessoas do que com a nossa própria família. Então cria um laço muito forte. E eu sou muito muito de abraçar, muito de estar junto. Então isso me preocupou muito. E aí quando o cliente falou isso, eu falei, cara, tô em paz. Deus, o senhor tá no controle. Já resolveu tudo, é isso mesmo. É lógico que você começa... Teve um tempo de estudo, de você estudar o mercado em si, mas é um desafio novo. Você vai ter que pular na piscina lá e nadar, cara. Sim. Isso. Então, sem olhar pra trás. E aí veio a Omena Burger, que aí você começou a fazer os eventos para hambúrguer, né? Isso, então hoje o serviço da Omena Burger esse, mudou, como que é hoje, né? Como que foi esse crescimento na Omena Burger? Sim, a Omena Burger nasce então com a realização de eventos dentro dos condomínios, né? Nós fazíamos essas feiras. Aí surgiu a oportunidade de fazer aniversários e casamentos. Então eu mudo para o ABC em 2019. Dezembro de 2019 eu fechei o escritório, fiz uma viagem missionária para Cuba para conhecer o projeto e mudei para o ABC. 360 em um mês. E minha esposa continuou fazendo os eventos aqui. Ah, tá. Ela trabalha em hospital. E ela trabalhava? Trabalhava e trabalha em hospital. E aí ela fazia os eventos com o pessoal. Então eu estava em Cuba nesse projeto. E aí dezembro de 2019. Então eu mudo para ABC. Janeiro, fevereiro, março, pandemia. Março de 2020. Verdade. Aí eu pensei, e agora? O que eu faço? Porque assim, nós trabalhávamos com evento. Nós não tínhamos salão nem delivery. Falei, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Volto para São Paulo. Eu tinha um apartamento lá, pagando financiamento do apartamento, condomínio e aluguel em Santo André. E sem previsão de entrada de recursos. Falei, e agora? E eu sempre tive o coração muito tranquilo em Deus. Entendeu? Acho que eu olhei assim e falei, a gente tá na mesma situação, todo mundo de certa forma foi afetado. Sim. Né? E eu falei, agora, o que eu faço? Aí eu lembro que eu comecei a fazer kit de hambúrguer pro pessoal preparar em casa. Falei, pô, tá todo mundo em casa. Eu não inventei isso, mas eu vi, falei, pô, é uma outras pessoas fazendo, né? Só que eu vou pensar Aí eu fui lá desenvolver um QR Code de como preparar um hambúrguer, né? Se você vai fazer na frigideira ou na churrasqueira. Então assim, tinha vários públicos dentro de casa. O cara queria fazer na churrasqueira, ele tinha um blend específico. Então eu pensei em todos esses detalhes. Uma sacola bonita e tal. E aí comecei a vender os kits, anunciando pelo Instagram, enfim. E aquele desafio, né? De você produzir conteúdo, tirar foto do jeito que dá. Tá todo mundo em casa, não pode ter tanto contato. Sim. E aí uma amiga da igreja, que é a Tati, ela teve um filho que teve leucemia, né? E ela fez uma campanha por ele, enfim. E aí ela falou, pô, por que você não manda um kit desse pro Marcos, a dupla Marcos e Belucci? Eu falei, cara, vou mandar então, vamos lá, vou mandar. Aí a gente fez o contato, levamos pra lá. Mas ela tinha esse contato dele? Aí ela tinha um contato, ela fez a ponte, combinou com ele, aí eu levei. Eu levei no condomínio dele, ele veio, recebeu. O cara super solícito desde de início. E aí ele divulgou que a gente estava vendendo um kit de hambúrguer, ele gostou primeiro, né? Sim. Ele é um cara muito sincero, nesse meio eu vejo isso. E aí a gente começou a vender os hambúrgueres, assim, ele divulgou e, cara, a gente viu um cuidado de Deus aí absurdo. Que não deixou... num cenário que estava morrendo pessoas, morrendo empresas, nós estávamos vivos, com saúde e tendo a oportunidade de sobreviver naquele momento, né? Com certeza. Então, assim, eu via sempre o cuidado de Deus pontualmente, em todos os momentos, com estratégias, né? E aí esse cara acabou virando um amigo, enfim. A gente tem um carinho muito especial pela família dele. Aí nisso,
Fiz aniversário pro filho dele, da esposa, dos 3 filhos E dele, aí? com um hambúrguer lá no condomínio dele. Então, assim, foi uma oportunidade bem interessante para nós. E é um cara muito coração. Legal. Hoje eu posso dizer que ele virou um amigo próximo, né? E que Depois eu teve falo uma ajuda importantíssima nesse momento, né? demais, demais. Ele montou um projeto dentro de cozinha que eu fui um consultor para ele. Então, isso é muito. Ou muito seja, a legal pra confiança que você passou pra ele, né, nós. cara? Isso. E aí, Nossa. falando dessa trajetória inteira, a gente participou disso porque a gente participava do mesmo coworking, né? Então, Sim. o Felipe ia, acho que umas 3, 4 vezes ao Mais tomava dia café pra do que tomar trabalhar. café, pra discutir, pra falar pra gente também a respeito dessa transição, né? Acho que foi um momento em que a gente também aprendeu muito com essa jornada, porque, poxa, o primeiro logotipo aí da Omena Burger a Vocês gente fez fizeram. em collab, né? Que o Felipe falou, eu tô com a ideia aqui e tal, você ajuda a gente aqui? Falei, poxa, na hora. Joguei no colo a bomba, falei, se vira, É, é pra ontem. a gente também cada um. tava no início também ali também, então a gente acabou fazendo juntos com ele. Eu não tive a oportunidade de criar esse símbolo da porcadaria, que acho que foi o Juan que criou isso aí, Juan e o Lovato que é o filho desenhou do, tudo filho isso. do Omena, então, poxa, é algo uma interessante. história especial, que né? Muito, né? Então, mas o que eu trago dessa conversa aqui, além dessa trajetória incrível aqui que o Fê comentou, é a questão dessa construção da marca, né? A gente pode trazer um pouco pro nosso mundo aqui, porque ele é o cara que veste a camisa. Vocês podem ver aqui, né? Literalmente. É, A Omena Burger tá do lado esquerdo porque tá do lado do coração, ela veio primeiro. sim, Sim. E a porcadaria nasceu depois. Que- E as duas estão aí. e é isso aí. São 2 filhos, né? Que São você, 2 filhos, que você Dois criou. filhos E ele homem. de fato veste a camisa e ele tem uma preocupação enorme com a questão da marca, né? Então você vê até na porcadaria, hoje ele tem umas ilustrações muito legais, quem acompanha o perfil dele pode ver. Então tem adesivos, ele faz ali alguns desenhos diferentes, engraçados e É poxa, uma sacada. então a preocupação enorme com a marca. Ele falou agora do kit, né, com QR Code, ensinando as pessoas a fazerem um hambúrguer em casa. Poxa, isso é preocupação com a experiência que o cliente vai ter. Então, poxa, olha como a gente pode aprender com toda essa trajetória e com toda essa construção, né? E se a Sim. gente está falando dessa transição, por isso que é importante, e para mim, aprendizado disso, né? Ele não simplesmente falou assim, ó, eu vou, e meio que foi toda uma jornada de construção. Então eu vejo 2 casos, né? Você tem aquela pessoa que às vezes quer mudar de carreira, mas fica só planejando. Então eu vou planejo, eu monto um plano, ó, eu vou fazer isso, não sei o quê, mas nunca dá iniciativa, nunca Não dá tira o do salto papel, de né? fé. E também você tem aquela pessoa que às vezes faz sem ter qualquer perspectiva. Então a pessoa, por exemplo, tá ali no segmento corporativo e aí vou começar a fazer hambúrguer, mas a pessoa nem conhece o segmento, não conhece nada. O Então, risco é maior, né, de não dar certo. isso que eu achei muito legal. Você fez, mas você conheceu primeiro o segmento, já que era um segmento totalmente diferente do Sim. que você tava. E depois você foi fazendo essa transição, mas você arriscou do mesmo jeito, sem, tipo assim, ficar só no planejamento e realmente executou, né? Então, pra mim, são 2 pontos que fazem total diferença, né? Porque às vezes se você tivesse ficado só no planejamento, não teria concretizado. Ia sair do papel. E às vezes, se você também tivesse feito ali no risco, sem qualquer conhecimento prévio, já teria morrido o A negócio. verdade é que ele trocou o pneu com o carro andando também, né? Sim. Empreender, dizem que tem uma frase de um cara que assim, você tá num voo e você pula e constrói paraquedas no voo. Durante a queda, né? Literalmente essa é a definição perfeita pra mim. Aham. É lógico que existe um preparo, você tem que ter uma preocupação. E à medida que você entra nesse mercado, você começa a estudar, tem que estudar, não adianta. Então você vai ser mais um, vai ser engolido, ainda mais no ramo de alimentação, cara. Hoje em dia o cara fala, pô, vou abrir uma hamburgueria, né? E eu vi muito isso também, eu fui muito ajudado, né? Muitas pessoas me ajudaram. Depois eu vou até dar os nomes aqui, porque tem muita gente, eu tenho até medo de dar o nome e deixar Esquecer de fora, alguém, né? Enfim. E tem uma estratégia que você já contou pra gente uma vez, que foi a questão dos eventos, né? Que você começou a pedir pra participar ali como voluntário sim. dos eventos, né? Como que foi isso? Isso é muito comum, por exemplo, porque como você começa, você não tem contato, não tem conhecimento. aham. E aí você acaba se candidatando a voluntário, né? Você chega num pessoal que faz churrasco, fala, pô, eu gostaria de trabalhar com você e tal. E aí vestir a camisa e ir lá carregar a caixa. Não tem glamour nenhum, a gente tem que aprender. Aham. Então eu fiz muito isso, fui muito ajudado, enfim, por diversos chefes aí, entrei em muitas cozinhas, né? Mais focado em evento, que era a minha área. Sim. E aí você aprende ali na cara e na coragem, né? Tipo, você fala, pô, você começa a olhar, observar como que é feito o evento, quem que constrói a estrutura, enfim.
que do zero. você entende que são as principais dificuldades que tem para fazer um evento ali, para você trabalhar com eventos em si? Pensando no seu lado ali como empresa que está oferecendo o serviço ali no evento. Cara, acho que controle de insumos. Né? Até você falou do primeiro caso ali que faltou, né? Ter essa percepção não só da quantidade, esse é o maior desafio. Por exemplo, você vai fazer um evento para 500 pessoas. Aí você tem que analisar, que tipo de evento que é. É um open bar, o pessoal já vai beber o dia inteiro. Eles vão comer ali e tal. Então, assim, você não vai 500 pessoas é uma porção por pessoa. Não. Quanto tempo tem de evento? Né? Será que Existe a pessoa vai comer uma vez só, né? Você está sozinho oferecendo um produto ou tem outro? Que tipo de concorre com o seu produto? Só que você tem que ir lá e fazer a primeira vez e quebrar a cara, tomar aquela chuva, aí você volta para casa com a lição. Então no próximo você vai sempre se aperfeiçoando. Você vai aprendendo mesmo. Isso é a vida em geral, né? Mas em evento é isso. Acho que é a quantidade de público, controle de insumo, estrutura, acho que uma série de coisas. Só aprende fazendo também, né? A gente falou da Omena Burger, mas e a porcadaria, né? Como que ela nasceu? O que é esse negócio? É outro caso que eu costumo dizer, na oportunidade gera, na dificuldade nasce a oportunidade. É isso, o negócio é isso. Sim. Então eu já estava em Santo André fazendo os eventos, aí vem a pandemia. Eu estava fazendo evento, não tinha salão nem delivery. Eu falei, agora, o que eu vou fazer? Volto para São Paulo, já não tinha mais o escritório. E aí eu comi uma carne defumada e eu não lembro onde foi, de verdade, eu tento lembrar, eu sei que eu fiquei apaixonado pelo sabor. E eu falei, cara, eu tô em casa, eu não vou voltar para São Paulo, não vou entregar a casa, não vou voltar pro meu apartamento e eu vou defumar. Eu vou aprender sobre defumação. Gostei daquela carne, falei, vou estudar isso aí. Eu vi que tinha uma empresa que ela produz os equipamentos e aí eu vi que tinha um equipamento intermediário. Falei, eu já vi um negócio, então vou comprar um que já me atenda numa demanda de venda. Sim. Aí eu liguei pro cara dessa empresa e falei, eu preciso comprar o equipamento. Só que assim, a nossa situação mudei pro ABC, todos os investimentos que eu fiz foi para eventos. Cara, eu tava com um monte de barraca dentro de casa, tudo parado com a pandemia. Eu falei, eu não tenho recurso para comprar um equipamento, só que eu preciso comprar. Enfim, você vende esse equipamento parcelado no crédito, eu preciso que você faça uns boletos para mim. Pode olhar, tá tudo certo. Ele falou, cara, beleza, vou vender no boleto. Confiou. Eu vou confiar. Mas aí eu mostrei toda a trajetória, né? Enfim, o cara viu uma idoneidade nisso. E eu falei, posso te pedir mais um favor? Manda esse primeiro boleto para 60 dias. Aí ele falou, eu falei, cara, eu vou aprender a defumar. Eu não posso queimar carne. Os insumos estão muito caros na pandemia. E aí ele falou, beleza. E aí, cara, quando chega o equipamento em casa, são dois mistos de sentimento. Ele chegou assim, eu falei, agora eu preciso aprender a defumar e eu preciso pagar isso aí. Num momento que não tinha recurso, não tinha entrada. É onde entra o desafio do empreendedor. Você está dando um passo a mais sem ter muitas vezes uma base. Sim. É o risco. É o risco total. Esse é o risco. Acho que esse é o de você ter que falar, não, vou voltar, você já tá na chuva, vamos embora. Não tem o que fazer. E aí, comprei esse equipamento. E eu morava numa casa que ela tinha um muro na frente, o quintal e o salãozinho que era tipo uma garagem. Então o que eu fiz? Eu peguei uma das barracas dos eventos que estavam paradas, coloquei entre o muro e a garagem. Então ela cobriu. Porque do meu lado esquerdo tinha um prédio, um condomínio de 3 andares. E do lado direito tinha uma senhora que morava no corredor. E a defumação, ela tem um cheiro muito forte da fumaça da lenha. Você já viu fogão a lenha? Imagina isso durante 6 horas sem parar. Sim. É mais ou menos isso. No início ele fica com um cheiro muito forte, pancada, e depois ele suaviza. Mas é intenso. E aí eu pensei, qual horário que eu vou começar a defumar? Só que eu já tinha comprado o equipamento. E eu precisava pagar o equipamento. Eventos de hambúrguer suspenso. Falei, vamos defumar. Aí comprava, estudava, YouTube, internet. Rico em conteúdo. E aí eu falei, só que eu preciso defumar de madrugada. Porque a fumaça é muito forte.
Então eu pensei, eu preciso de 3 horas para defumar, que é o ato de empregar sabor da lenha na carne, e depois tem o processo de cocção. Então eu usava lenha e depois eu usava carvão. Uhum. Carvão, tranquilo. Uhum. Falei, eu vou defumar das 3 às 7. E das 7 às 11 eu vou cozinhar no carvão. Então das 3 às 7 tá todo mundo dormindo. Ninguém vai reclamar. No máximo o cara vai acordar e tal e dorme de novo. Uhum. Olha isso. É loucura, cara. E aí das 11, das 7 em diante, carvão. No máximo os vizinhos olharam e falaram, esse cara tá fazendo churrasco todo dia. Todo dia. Tava coberto, né? Tipo. E aí, cara, eu comecei a defumar e aprendi. Queima a carne e tal. E testa e manda pros amigos. Aí, no momento que você não pode ter Sim. custo, você fala, pô, preciso pagar o equipamento, cara. E aí? E ao mesmo tempo preciso testar isso, ver se as pessoas vão gostar, né? O cheiro da fumaça não pegava só os vizinhos. Pegava o quarto que eu dormia com a minha esposa. Então ela virou, mexeu, ela acordava também. Nossa. Só que ela foi muito parceira desde o início. Acho que ela olhava e falou, mano, esse cara é louco, mas deixa, acho que vai dar certo. Deixa ele lá, porque ele tá na pandemia, senão ele vai ficar louco. Mas ela vestiu a camisa junto comigo e eu acho que o casamento também é isso, Uhum. né? Você tá Sim. com uma pessoa que realmente Acredita entende, e fala, meu, vai, né? e você pôr tudo na mesa e dividir isso. Senão Mas não eu acho que adianta. isso também tem a ver com a pessoa, né? Falou, poxa, Sim, ele tá realmente querendo fazer, ele tá, tipo, não é um aventureiro que tá ali, É. vai fazer e para, entendeu? Ele tá acreditando nisso, nesse sonho, e eu tenho que ir junto, né? Acho que E aí eu falei, e agora? Beleza, aprendi. Né? A gente aprende todo dia, aperfeiçoar. Mas acho que eu já peguei uma ideia do que é defumar. Como que eu vou vender isso? Aí eu falei, putz, como que eu vou fazer? Eu tô em casa, a gente não pode sair para evento. Como que eu vou vender para os amigos e tal? Mas até onde isso vai chegar? Como que eu vou mandar uma amostra? Aí eu tive a ideia de comprar uma máquina de vender frango. Loucura total. Máquina de vender, aquela que fica rodando? TV de cachorro lá. Sei, sei. Cara, aí eu coloquei a máquina na porta da minha casa. A garagem eu abri, mantive a tenda, então virou uma extensão. Eu pensei, de domingo você consegue achar frango? Se você não encomendar antes, não acha. é bem difícil. Acho que isso até hoje. Eu falei, eu vou ser a última opção do frango da região. Então, eu vou vender frango para os atrasados. Pro cara que acordou meio-dia, putz, esqueci Quero de um comprar frango. o frango. E aí comprei a máquina. E aí eu falei, pô, eu vou vender o frango e vou mandar uma amostra de defumado. Ah, legal. Uhum. Eu fui criando um. Sim, sim. Só que aí eu comecei a vender e aí eu falei, pô, tem um produto que ele é interessante que é versátil, que é o pulo de porco. E aí eu vou vender isso aqui para os vizinhos, vou mandar como uma amostra, vou vender para os meus amigos das hamburguerias, vou criar produto aí onde nasce a criatividade. Ó, põe essa carne aqui no hambúrguer. Ó, essa carne aqui combina com uma batata no lugar do bacon. Então batata cheddar e bacon vai ser batata cheddar e porco defumado desfiado. Nossa. E aí eu fui mandando. Pouquinho, porque você tinha que ter controle. Não Sim, entrava sim. grana, você fala, Uhum. cara, tá só saindo. Só da saindo, onde? é. A E esposa tinha o boleto ajudando, da a esposa máquina, né? bancando, E tinha o boleto da máquina e o pra boleto do Boleto pra equipamento. pagar. pra chegar. Aí eu falei, cara, e agora? E aí eu comecei a vender para os amigos das hamburguerias. Num momento que as hamburguerias precisavam se destacar também. Ou seja, trazer um diferencial, né? E aí a gente foi entrando nesse mercado. E aí eu lembro que comecei a vender e tal. E aí começou a aumentar a produção dos defumados. Uhum. Que aí eu comecei a vender e tal. Para os vizinhos também. Só que aí eu comecei a ter problema com a vizinhança com a fumaça. Porque Sim, uma sim. coisa é você defumar uma vez por semana das 3 às 7, outra vez é você começar a defumar todos Todo os dias. dia. Então o cara que acordava de vez em quando tá acordando todo dia. Falou, opa, isso não é normal. O que tá acontecendo? E aquela preocupação também de não gerar desconforto para ninguém. Nós Sim, somos, sim. cara, se eu não puder ajudar, eu não vou atrapalhar. Não vai ser eu que vou atrapalhar. E aí eu falei, e agora? Eu me vi numa situação que eu tava vendendo bastante já muito. Tipo, já tava salvando. E aí eu falei, pô, vou criar um nome para isso, né? Antes, só pra não perder o time aí. Falei, pô, vou dar um nome pra esse projeto. Tudo que eu faço eu ponho um nome, cara. Por mais que eu tenho um monte de projeto lá que já tem nome, tá lá engavetado. Eu falei, vou pôr o nome disso aqui. Eu falei, pô, porcadaria. Eu lembrei muito do Sujinho Restaurante. Uhum. Fazer uma brincadeira. E tipo, pô, você fala, pô, Sujinho, você vai lá comer a comida dos caras. É outra coisa. Outro detalhe que surgiu depois. Eu sou corintiano.
O pessoal acha que eu sou palmeirense, porcadaria. Entendeu? Fala, pô, você anda com porco, não sei o quê. Então, virou mais uma sacada. Sim. E aí, tem um cara, que é o Lovato. Um abraço pra ele, mais um lobby aí. Eu chamei ele e falei, cara, vamos fazer um projeto do nome? Ele falou, vamos. Ele é um cara super descolado, gente boa, enfim. Ele falou, qual o nome? E eu não falei o nome pros amigos, porque ninguém ia apoiar, né? Uhum. Porcadaria com comida. Eu lembro que você me mandou. Eu falei pra você, eu falei, Juliano, não vou falar pra muita gente, não. Aí eu falei assim, Fê, mas será que o pessoal não vai associar Foi com, o associar primeiro a com já- porcaria? É, e- Não, tipo, né, que você vê na Não, sua e com mente. razão, e com razão. Aí eu falei, cara, porcadaria. E ele falou, eu falei, mas ó, é esse nome, tá? Não tem jeito. Esquece. Só tô, vamos seguir, vamos. O Juan ouviu meu filho, né, tinha 10 anos na época, ouviu eu ligando pra ele pra falar sobre o logo. E meu filho sempre acompanhou ele e mandava uns desenhos pra ele e tal, aquela coisa, né, de tipo se espelhar no cara Uhum. e o cara, né, dar um retorno pra ele, pô, tá legal o desenho e tal. Aí ele ouviu eu falando. Aí passou, no outro dia o Juan chega com um desenho. Um porco em pé, com uma vaca abraçada aqui, só a cabeça da vaca e a da galinha aqui, ó. Uhum. Escrito porcadaria embaixo. Aí você falou, aí, ó. Quantos anos ele tinha? 10 anos. Uhum. Aí eu falei, legal. Aí eu falei, manda pro Lovato, né? Vamos mandar pra ele? Mas sem pretensão. Sim, sim. Aí eu falei, vai ser mais um desenho que ele vai falar, pô, legal, tá legal, né? Ajudar o menino aí a estimular, de repente vai desenhar. Aí o Lovato falou assim, cara, tá aí, ó, uma oportunidade pra gente fazer o nome. Vamos usar a fonte dele e tal. Eu falei, cara, não, vamos fazer um logo. Ele, não, vamos pensar nisso aqui. Você vê a importância de um profissional te orientar, né? De te dar um norte. Porque já viu algo ideia. diferente, algo original ali, né? Aí ele falou, cara, vamos aproveitar, tem tudo a ver com a identidade, sobre o olhar de uma criança, tal. Aí ele falou, pô, vamos fazer um botãozinho do Instagram, já virou um focinho. Se você olhar, um focinho é menor do que o outro, aqui tá maior, porque foi uma criança que fez. Então virou o porcadaria. E a fonte é a fonte dele, é a letra dele. Legal. Então isso trouxe identidade, pô, deu um ar pro menino também que tá começando a desenhar, de repente eu falei, ó, a empresa é sua. Eu falei, a empresa é sua, só que assim, você vai ter que ajudar e tal. Aí ele pôs no Instagram dele lá, né, design da porcadaria. Aí, ó. Entendeu? Então assim, já começa a estimular, né? Aí ele vai fazer o que ele quiser, mas assim, já tem um pai aqui que é meio maluco e ele pode pegar alguma coisa pra seguir. Explorar. E aí nasce então um projeto porcadaria. Aí eu começo a vender para os amigos, para os clientes, pro pessoal de domingo. Então eu vendi o frango de domingo, né? E aí eu comecei a ter problema com os vizinhos. Sim. Cara, e realmente é muito forte o cheiro. O ideal é fazer num local aberto. Mas, cara, eu já tinha comprado equipamento. Já tinha cliente aí nas Tinha que costas. fazer, né? Aí eu falei, cara, o que eu arrumei, mano? Porque assim, o cliente põe isso no cardápio. E aí o cara vai lá, produz conteúdo e tal. Eu falei, mano, não posso deixar de atender os caras. Por pouco que seja. Falei, e agora o que eu vou fazer? Aí eu parei de defumar por um tempo e comecei a pesquisar o endereço para levar o equipamento. Aí eu já estava pensando em comprar mais um, que já não estava dando a demanda. Sim. Tava Só que eu estava fazendo em casa e impactando os vizinhos. Achei um salão. Só que antes disso, eu fui, né, não podia mais defumar. Então fiz um estoque grande. Falei, cara, os vizinhos vão me xingar aqui, mas eu vou aproveitar. E aí eu tive que parar. E pior, eu criei uma clientela de frango que eu não queria. Que foi só o início ali, né? Até hoje batem lá na porta. Pedido. Tem frango? Eu não moro mais lá, mas assim, o pessoal, não tem frango tal de hoje de domingo. E cara, eu falei, meu Deus, olha isso. Aí fui para um espaço, aí a empresa começa a crescer, de fato, ter mais corpo com o volume das vendas, né? Aí comprei mais um equipamento. Aí comecei a defumar. E aí você começa a vender. Por estar inserido no meio do food service, que eu comecei a vender para as hamburguerias, eu comecei a aprender também. Então, eu tive que desenvolver uma capacidade de aprimorar o meu produto para vender, para mostrar para o cara por que faz sentido ter esse produto na operação dele. Eu comecei a criar conteúdo para isso, enfim. E muita gente boa que me ajudou.
Ninguém Legal. faz Isso é nada muito sozinho. importante, a trajetória, né, cara? Enfim. As pessoas estarem junto, ajudando, isso faz total E diferença. vocês são os primeiros que nos apoiaram, então... É que isso, fomos duas, mas, poxa, acreditando sempre, porque a gente olhava assim, eu falava, Esse cara Fê, é louco, né? Você acha que você olhava assim e não, falava, não, "Mano, eu olhava vai. assim, Não vou teve nem- até um momento que eu falei, Fê, vai, cara, se joga, porque muita gente já falava, né? Sim, Só que ele ficava, sim. será e tal. E aí entra toda essa preocupação que ele falou do Everton, né, que trabalhava com ele, enfim. É. Mas enfim, deu tudo certo, graças a Deus. Ô Felipe, até a gente já tá indo aqui pros rumos finais, né? Ah, Já passa rápido, você vê. Eu queria perguntar pra você que dica que você daria, um conselho que você daria pra uma pessoa, seja um profissional ou empreendedor mesmo, que tá querendo fazer essa transição de carreira, né? Qual que seria o conselho que você daria pra ele? Cara, primeiro estude muito. Eu acho que para todo segmento você tem que estudar, né? Não dá para você cair num tanque de tubarão aí e se frustrar. Cerque-se de pessoas que têm carreira, tem história né? Peça ajuda. Eu pedi ajuda dentro do hambúrguer para muita gente. Aqui já fica um abraço pro Renato do Bicarruna, Renato Veras me ajudou muito, Panhoca na defumação e tantos outros que eu vou esquecer, me perdoem, fazem parte. Mas assim, estuda muito. Se você puder, faz um regime, um fluxo de caixa aí por uns um ano no mínimo. Pra né? se A Europa segurar são, ali. sei lá, um ano, mas vamos adaptar pro Brasil 6 meses, pelo menos. Aí já entra na onda do Jeffinho aí, financeiro, ó. Se planeje para isso. Eu não fiz isso, não tive isso. Então eu acho que hoje, analisando isso, faz a Seria diferença. diferente, Né? aham. Principalmente numa pandemia, a pandemia mostrou isso para todo Sim, mundo. sim. Então assim, estuda bastante, não tenha vergonha de pedir ajuda. Isso é importante, cara. Para quem já passou pela chuva, não tente ir por caminhos, né? E aí entra aquele lance de orgulho, você não pode ter orgulho. Ah, eu sei nada. fazer sozinho, eu vou conseguir sozinho, né? Mas, cara, Aí uma hora vai bater a cara no muro mas assim, estude, faça um fluxo de caixa se possível, não deixe de empreender por causa do fluxo, mas se puder Uhum. faça, e cerque-se de pessoas que já tomaram chuva e que tem muito para aprender, porque com certeza essas pessoas vão estar abertas para te ajudar. cara, é isso aí, ó. É Verdadeira aula de empreendedorismo aqui, de verdade, cara. Porque, e estamos poxa, aí, cara, na chuva, todos os dias. É isso. que legal, cara. Olha, muito obrigado, assim, a sua jornada realmente é incrível, daria pra gente fazer mais uns 3, Um 4 programas muita aí, história faremos mais vezes aí, porque tem muita história realmente pra contar, é uma jornada impressionante, como eu já falei, nessa questão da transição, esse segmento novo, o quanto você é uma pessoa que arrisca e que vai pra cima, não tem medo de ir pra cima realmente e fazer acontecer, é um negócio que é um diferencial que poucas pessoas têm, então isso pra mim é algo que me inspira muito. Obrigado. E então, só pra gente poder encerrar, onde que encontramos você, né? Fala aí sobre Nós as suas estamos redes no- sociais, tá aí na camisa, né? @porcadaria, você vai ver esse focinho aqui imperfeito, porque ele vai continuar imperfeito. Foi uma criança que fez. E no @menaburger, nós fazemos eventos com hambúrguer, aniversários, casamentos. E podem provar que, cara, vocês não vão se arrepender, né? Amigo sempre fala bem. Não, essa é Com verdade. fome é sempre melhor. É verdade. Muito bom, obrigado, gente. pela Bom, Felipe, oportunidade. muito Fê, obrigado. obrigado. Juliano, obrigado aí pela participação também. Opa, eu vim só observar e ouvir, né? Porque, cara, foi uma aula aqui. Obrigado, Fê, História por aqui ter na mesa. participado aqui com a gente, cara. É sempre bom trazer histórias que inspiram e que Sim. ensinam, né? Então, acho que é muito mais legal você ouvir essa trajetória do que, às vezes, você ler um livro teórico sobre administração. Poxa, isso aqui é empreendedorismo na prática e é o que faz a diferença mesmo. Então Muito é bom. isso. Senhores, muito obrigado. Temos mais um programa entregue e Isso aí. voltamos semana que vem com mais um Marketing Caos. Valeu, É Fê. isso aí. Valeu. 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 Até mais.